Efésios 4, do verso 1 ao verso 6, diz assim a palavra do Senhor. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, feche seus olhos, grandioso Deus e Pai. Assim como foi orado já nessa noite, nós pedimos que o Senhor fale profundamente ao nosso coração por meio da explanação da Tua Palavra e que venhamos, ó Deus, não apenas ouvir, mas que venhamos ouvir e praticar, como o próprio Senhor Jesus disse, que aquele que ouve a minha palavra e a pratica é como o homem que constrói a sua casa na rocha. Então que sejamos, ó Pai, como aquele construtor que ouviu as palavras do Senhor e as praticou, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Oh, glória! Tá vendo? Isabela é pentecostal, menino. Oh, aleluia. Irmãos, a gente teve uma certa surpresa quando o Campeonato Brasileiro voltou, que era o Flamengo. O Flamengo estava terrível, né? Estava triste, a gente olhava assim e falava, mas esse não é o mesmo time que ganhou tudo? Né? Até antes da pandemia estava ganhando tudo. Esse time, teoricamente, deveria estar bombando, ganhando tudo. Aí o pessoal começou a fazer piada, né? Só foi Jesus sair do time, olha o que aconteceu. Mas o que eu quero dizer com isso? Só para você entender. O que o pastor está começando falando do Flamengo? É que teoria e prática são bem diferentes. Na teoria, depois dessa pandemia, antes do Flamengo começar a jogar, a gente não poderia dizer nada. Entrou um técnico novo, mas esse técnico, quem conhece de futebol, né? Esse técnico trabalhou com Guardiola, na época do Barcelona, aquele negócio todo. Então, bora ver, quem sabe o time continue. O Jesus saiu do time, o Jorge Jesus, mas isso aí não pode significar nada. De repente, o time continua jogando a mesma coisa. Então, você puxa a ficha dos jogadores milionários, jogadores com qualidade técnica, né, acima do comum aqui no Brasil. Mas quando o time começou a jogar, você falou, não, isso não é o mesmo time, não. Esse não é o mesmo time. O que eu quero dizer com isso? Que na teoria pode ser legal, mas a teoria precisa ser repercutida na prática. Agora as coisas estão melhorando, né? Tá? As coisas estão se encaixando, estão se ajeitando. O que eu quero dizer com tudo isso? Não fique chateado comigo não, pessoal que torce para outros times, tá? Isso é só uma analogia, a gente podia falar com qualquer time aqui. Irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, os 3 primeiros capítulos são teóricos. Os outros 3 são práticos. Capítulo 1, 2 e 3 é Paulo dizendo quem nós somos em Cristo. Como foi o processo de salvação, o que Deus fez conosco, né? Capítulo 2, versículo 6, que o Senhor já nos fez assentar nas regiões celestiais. 2, 8, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. O que Paulo está dizendo? Olha, vocês são salvos, são filhos de Deus, vocês eram filhos da ira, agora foram alcançados por Deus. Ele está dizendo quem nós somos. Na teoria, olha o que foi que aconteceu, perceba, Jesus morreu na cruz, o Espírito Santo agora habita dentro de vocês, existe agora um novo nível. Capítulo 1, 2 e 3. Capítulo 4, 5 e 6, Paulo já inicia o capítulo 4 dizendo como? Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. O que ele está dizendo? Gente, vocês são tudo isso. Agora, pelo amor de Deus, façam jus ao que vocês são. É quase isso. Pelo amor de Deus, isso aqui tudo já aconteceu. Agora vocês precisam fazer jus ao que aconteceu. Se o Espírito Santo de Deus habita dentro de vocês, façam jus ao nome de crentes, façam jus ao nome de cristãos. Essa vocação aqui é a salvação. E nós somos um corpo em Cristo Jesus. O que eu gostaria de falar hoje? O tema que eu gostaria de desenvolver com os irmãos hoje é a igreja manifesta Cristo. E como que nós manifestamos Cristo? Primeira coisa, fazendo jus ao nome que temos de cristãos. Vivendo a nossa vocação. Isso que nós lemos aqui no versículo 1 é exatamente isso. Paulo dizendo, rogo-vos como prisioneiro do Senhor, que vivam de maneira digna da vocação que receberam.
Irmãos, o que nós temos visto hoje em dia nas estatísticas, pessoas que se dizem crentes, pessoas que se dizem cristãos. Aí quando você vai para o censo, né, cristão entre protestantes e católicos, tem lá quase 90%. Quase 90%. Isso porque está diminuindo, já foi bem mais. Porque está diminuindo, agora já tem muitos ateus, tem pessoas que professam outras religiões que não estão ligadas ao cristianismo. Mas quando você vai lá para o censo, cristãos, quase 90% da população brasileira se denomina cristão. E cristão, pelo que eu sei, que a Bíblia diz, são aquelas pessoas que parecem com Cristo. Eu pergunto para você, será que 90% da população brasileira parece com Cristo? Será que 90% da população brasileira são pessoas que fazem jus ao nome, como Paulo está dizendo aqui? Rogo-vos como prisioneiro do Senhor, vivam da maneira digna da vocação que receberam? Claro que não. Se a gente vai para os protestantes, né, não sei como é que está aí, mas era quase 30% da população brasileira era só protestante. Só cristão evangélico, né, o termo é esse. Cristão evangélico. E o povo se alegra com o crescimento do número de evangélicos, e na realidade isso não me causa muita empolgação. Não me causa muita empolgação, porque se pegar algumas denominações, que eu evito falar o nome, eu não sei até quando eu vou evitar falar o nome, em nome da política da boa vizinhança, que eu acho que... Eu estava vendo, só para abrir um parêntese aqui, eu estava vendo uma reportagem do Cabrini no YouTube ontem, 3 meses atrás, sobre a igreja inclusiva, né? Ele botou o tema, o pessoal colocou lá no YouTube, a igreja dos excluídos, que são a igreja dos homossexuais. E aí o pastor Silas Malafaia foi chamado para poder falar na entrevista. E ele colocou o ponto de vista dele, como que é o nosso ponto de vista. É o nosso ponto de vista, né? Nós não aceitamos a igreja dos homossexuais, porque eles acabam querendo validar o pecado da homossexualidade. Certo? Ponto. Minha opinião. A mesma indignação que a gente tem que ter com essa igreja, nós devemos ter com as igrejas que pregam falso evangelho, e a gente faz vista grossa para isso. Igrejas que estão vendendo o evangelho, propagando falsas curas, contratando pessoas para simularem curas, para simular que estão endemoniadas, para fazer não sei o que lá. A gente concorda com isso? Não. E por que a gente não tem a mesma indignação como a indignação da igreja inclusiva, por exemplo? Se é pecado, se contraria o nome de Deus? Não. Mas com essa dita denominação aqui, a gente não cita nem o nome. Eu estou até sendo politicamente correto, eu acho que eu nem gostaria de ser. Mas eu tenho uma crise comigo aqui, né? Porque eu falo o nome da igreja inclusiva, porque não é escândalo para ninguém. Mas se eu dizer o nome de uma denominação aqui que você até sabe qual é que eu estou falando, mas eu não posso falar para ser politicamente correto. Mas que pregam o falso evangelho. Não estou falando de uma nem de duas, não, porque tem igrejas batistas que também pregam o falso evangelho, por terem pastores que não conhecem ou que na realidade têm ido na onda, né? Porque é isso que dá. É isso que faz encher a igreja. É esse sensacionalismo. Não, mas a igreja errada é a igreja dos homossexuais. É eles que a gente tem que confrontar. Mas os que estão pregando um falso evangelho não tem problema nenhum. São reflexões que a gente precisa fazer. Por isso que não me anima a 30%, e daqui a alguns anos a gente pode ser até metade da população brasileira denominada evangélica. Isso é utopia. Na realidade, bom, pode não ser utopia, né? Pode não ser um sonho irrealizável. Talvez isso aconteça. Mas eu vejo que nós estamos muito longe. Porque não é o censo do IBGE que vai dizer realmente quem é cristão. E é a maneira que nós vivemos. Se nós vivemos da maneira digna da vocação que recebemos. Então, hoje eu olho para a igreja brasileira e a grande maioria não tem manifestado Cristo. Pelo contrário, as pessoas têm raiva. Hoje eu digo que sou pastor na faculdade, e as pessoas já têm preconceito comigo. Porque antigamente se dissesse que é pastor, não, é homem de Deus. Não precisa nem assinar não, só a palavra dele já é suficiente. Hoje em dia você fala que é pastor, meu amigo, pode assinar, pode ter avalista, pode colocar o que for, o pessoal já não confia muito, o banco não confia. Eu já vi pastor que ele tem que ter uma outra formação, para ele, quando o pessoal chega lá, se ele disser que ele é pastor, não aprova nada, ele tem que dizer que é antropólogo, ele tem que dizer que é sociólogo, ele tem que dizer que é advogado, que é psicólogo, porque se falar pastor, o negócio é difícil passar, porque a gente já está em descrédito. Os pastores pilantras, né? Já tem outros que acham que pastor tem dinheiro a todo custo. Tem uns que falam, não, pastor é rico. Roubando os fiéis, mas é rico.
E aí a gente pode fazer negociação com eles. Sabe, a gente entrou numa situação que antigamente se falasse assim, é uma igreja, então a igreja, poxa, é tão bom a gente ter uma igreja aqui no nosso bairro, porque uma igreja vai acolher os necessitados, uma igreja vai ajudar as pessoas, uma igreja vai fazer diferença social, né? Uma igreja vai ajudar a conscientizar o bairro para poder limpar um bairro e fazer as coisas, né? Mas hoje em dia, Deus o livre, se tiver uma igreja, o pessoal já... eu fui numa igreja ali, levou a carteira, é assim que as pessoas falam, não precisa nem dizer o nome da igreja, não. Rapaz, ontem eu fui na igreja, tu levou a carteira, não leve não, pelo amor de Deus, senão vão sugar tudo que tu tem. É isso que as pessoas falam. E tu acreditou na ladainha que eles fizeram? Tinha gente lá fingindo, teve alguma cura, teve alguma coisa? Como é que foi? Tu acreditou no que o pastor falou? Porque nós não temos. E aí eu estou criticando todos nós, membros, líderes, pastores, maus pastores. Como é que nós vamos manifestar Cristo se nós não estamos fazendo jus ao nome que temos? Porque a gente olha os 3 primeiros capítulos de Efésios, é maravilhoso o que Deus fez por nós. Ao entregar o seu Filho. Gente, é lindo, é maravilhoso, é esplêndido, é sublime. Aí chegam algumas pessoas e falam assim, Jesus morreu por nós, né? A salvação é pela fé, deixa eu viver no pecado. E não é isso que a palavra do Senhor apresenta. Não é isso que a palavra do Senhor nos apresenta. O que Paulo está dizendo aqui agora é, coloquem em prática tudo aquilo que vocês já são. Se realmente o que eu falei aqui no capítulo 1, 2 e 3, Paulo, é como se fosse Paulo dizendo, né? Aconteceu com vocês, então a partir de agora vivam da maneira digna da vocação que receberam. Então, como a igreja manifesta Cristo? Primeira coisa, fazendo jus ao nome que tem. Somos cristãos. E eu quero levar você a refletir. Se você não tem buscado, é claro que nenhum de nós ainda se parece com Cristo, né? Plenamente. Isso só vai acontecer quando a gente chegar na eternidade, na glorificação. Mas se você não tem nem esforço para se tornar parecido com Cristo, se você não tem nem se esforçado no processo de santificação, não diga que é crente, não. Se você nem se esforça para viver uma vida de santidade, é porque a gente luta contra o pecado todo dia, nem sempre a gente vence, né? Somos falhos. Mas se você não tem nem se esforçado para viver em santidade, não diga não. Não diga que você é crente, não diga que você é evangélico, não diga que você é cristão. Porque você mancha o nome de quem está querendo viver da maneira digna da vocação que recebeu. Porque você mancha o nome de quem está querendo buscar se tornar mais parecido com Cristo. A igreja manifesta Cristo. Primeiro, fazendo jus ao nome que tem. Segundo, vivendo em unidade. Vamos ler do verso 2 ao verso 6. Efésios 4, do verso 2 ao verso 6 diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O que Paulo está dizendo aqui é que nós manifestamos Cristo por meio da unidade. Gente, uma vez que já aconteceu tudo isso, na teoria, como a gente acabou de falar, né? Uma vez, se você faz parte disso, teoria é uma forma de dizer, né? Porque algumas pessoas acham que vivenciou tudo isso aqui, mas se ele não vivenciou isso aqui, ele não vai conseguir colocar em prática. Só consegue viver o capítulo 4, 5 e 6 quem realmente participa do versículo 1, 2 e 3. Quem não é a habitação do Espírito Santo de Deus, quem não foi salvo por Jesus, não vai conseguir viver o capítulo 4, 5 e 6. Então, por isso que eu estou colocando aqui o termo teoria em tese, porque acaba sendo prática, né? Se o Espírito Santo fez isso em mim, então é algo prático. Mas eu vou demonstrar isso por meio das minhas ações. Então, nós precisamos viver em unidade, de forma que é uma contradição eu dizer que sou servo de Deus, é uma contradição eu dizer que Jesus morreu na cruz por mim, mas eu não tenho o mínimo esforço para perdoar o meu irmão, eu não tenho o mínimo esforço para viver em unidade. Pelo contrário, eu quero mostrar para as pessoas que eu sou o melhor, eu quero mostrar para as pessoas que eu sou o maior, eu quero mostrar para as pessoas que o Espírito Santo me usa mais do que usa o outro. E aí olha o que Paulo vai dizer, isso aqui é muito forte. Versículo 3, né? Façam
todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço. Preste bem atenção nisso. Façam, repita isso comigo, façam todo o esforço. Isso aqui é quando aquela pessoa te magoou, já pela terceira vez. Aí você fala, não, agora também não vou perdoar não. Ah, eu sou besta? Vou fazer de besta? Não perdoo. Aí o Espírito Santo, perdoa. Ah, não, também, Senhor, eu não sou besta não, desse jeito. Perdoa. Não, Senhor, perdoa. Ai, meu Jesus, como é que eu faço? Todo o esforço. Fazendo todo o esforço. Todo o esforço. Aí o que você faz? Vou mandar uma mensagem. Ah, não, mas ele também é se humilhar demais. Eu vou ligar. Não, Deus o livre. Não, se eu ver na rua, se eu levantar a mão, vai dizer que, olha aí, tá vendo? Reconheceu o erro. E não foi eu que errei, quem errou foi ele. Quem errou foi ela. Façam todo o esforço para viver em unidade. E aí ele prossegue, porque há um só Deus, versículo 4, há um só corpo, ou seja, um só corpo, uma só igreja, somos nós. Um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. E ele começa a dizer, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Isso aqui não está falando de quantidade, isso aqui está falando da natureza. Como assim? Como assim, pastor? Ah, porque, pastor, a gente pode se batizar mais de uma vez, porque a Bíblia diz que é um só batismo. Aqui não está falando de quantidade, aqui está falando da natureza do batismo. Como assim? O batismo que eu participei, você também participou, então não sou mais importante que você. Ou você não é mais importante que eu. A gente batista é meio metido a besta, batista. Ah, porque o batismo certo é por imersão. Mas o irmão presbiteriano, ele foi batizado por aspersão, que é um pouquinho de água assim, né? O irmão presbiteriano é o irmão congregacional. O meu batismo é que é importante, o dele não é. Sabe o que é isso? Dissensão. Sabe o que é isso? Gente metida besta. Porque a Bíblia diz que é um só batismo. Fomos todos batizados em Cristo. Não importa a quantidade de água. Se foi pouquinha, se foi muita, fomos batizados. Ele foi batizado, eu fui batizado. Aquilo é um símbolo do que aconteceu no mundo espiritual. Fomos batizados em Cristo. Morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Então, se foi por aspersão, se foi por imersão, que isso fique por terra, gente. É um só batismo. A natureza do batismo, aconteceu o batismo, amém? Vocês estão me entendendo? Então, de repente, tem algumas pessoas que não estão entendendo, é porque nessas questões eclesiásticas tem algumas diferenças de batismo, né? Algumas denominações trabalham de maneira diferente. Essa questão do batismo. Mas quando se fala aqui um só batismo, a natureza do batismo é o mesmo. Um só Espírito. Ah, não, porque eu sou mais usado pelo Espírito. Aquele irmão lá é menos. Então, eu sou mais espiritual. É o mesmo Espírito. Aí começa, não é outro Espírito, não, porque o meu Espírito é mais forte do que o Espírito que atua na vida do irmão. Não existe isso. Sabe, a gente faz tanta coisa para poder viver, parece que a gente procura coisa para viver em desunião. Não tem por que a gente querer ser melhor do que ninguém. Não tem por que procurar ser melhor do que ninguém. Estamos aqui todos para servir. E se tem um irmão que faz melhor do que eu, glória a Deus. Eu tenho que ficar alegre que Deus está mandando gente que faz melhor do que eu. Não é ficar com inveja. Eu tenho que ficar, meu irmão, que bênção. Porque eu estava me esforçando esse tempo todinho e Deus mandou você para fazer melhor. Glória a Deus. Aleluia. Não, mas o que tem? É inveja. Agora o pastor agora não me dá mais oportunidade, porque é só o irmão agora que faz. Cada um de nós temos uma coisa peculiar que a gente faz bem, que Deus colocou na nossa mão. Agora isso também não quer dizer que outra pessoa não faz melhor que eu, não. Gente. Eu fico pensando assim, eu louvo a Deus que tem chegado na igreja irmãos com muito conhecimento, até mais do que eu. E eu louvo a Deus por isso. Eu escuto algumas pessoas falando, alguns colegas de pastores que às vezes ficam preocupados, tem medo, tem preocupação de pessoas que sabem mais do que ele na igreja, porque ele tem medo de perder a autoridade, medo de perder a igreja, medo de perder as coisas. E a gente precisa ficar feliz. Fico feliz, os irmãos têm chegado, tem discussão lá no grupo da igreja, de teologia, e eu fico assim, rapaz, o negócio aqui tá... Eu escutei até alguns irmãos falando assim, eu fiquei caladinho, eu escutei os irmãos falando lá, depois eu fui lá dar uma pesquisada, coisa que eu nem sabia. E irmãos que estão aprendendo com os outros que estão comentando situações que a gente não sabia. Né? O Renan, ele é estudioso da apologética. Eu sou fraquíssimo em apologética.
E eu estou precisando aprender agora, porque lá na faculdade a gente precisa de defender a fé. A minha vida toda é preparando sermão para poder pregar na igreja, e às vezes assuntos apologéticos não fazem muito sentido no púlpito, né? Não tem por que eu defender a fé para quem crê. Já, então, a gente defende a fé de quem, né? Então fica difícil para mim se debruçar. Eu vejo que o Renan tem um esforço muito grande de procurar, de defender a fé. Então isso é maravilhoso. E assim, se eu fosse falar aqui de cada um da peculiaridade dos irmãos, estou citando apenas um exemplo. Então, isso aqui eu estou falando do exemplo de pregação. Isso vai valer em todos os aspectos da igreja. Seja na área da comunhão, na área da visita, na área de quem cozinha melhor. Às vezes os irmãos até brincam aqui, né? A única coisa que o pessoal elogia meu é o café. Isso ainda bem, porque eu não faço nada, não cozinho nada, né? A pessoa ainda diz que o meu café ainda é bonzinho. Mas de vez em quando a gente conversa aqui com os irmãos, eles falam da comida do fulano, o estrogonofe de Beltrano, o cuscuz do outro, né? E aí por aí vai. Então, mas o que é isso? É a gente poder viver em comunhão e até reconhecer as qualificações do outro. E de repente você olhar para dentro e pensar assim: Senhor, eu quero simplesmente servir no reino de Deus. O que eu posso fazer? O que eu faço bem? Como eu posso me colocar à disposição? Eu quero dizer para você, nós estamos precisando, irmãos. Estamos precisando muito, ainda mais nessa volta da pandemia. Então, se você limpa bem, se você varre bem, se você cuida de planta bem, a gente está precisando de muita coisa. Aí você fala assim: mas eu não sei cantar, eu não sei pregar, então eu não sirvo para fazer nada na igreja. Não sei pregar, não sei cantar, não sei tocar nada, então eu só sou um crente de banco. Engano seu. Você não sabe de quantas coisas a gente precisa aqui para desenvolver. Agora mesmo a gente vai precisar de gente para sair na rua daqui um dia para coletar garrafa PET. Se você tem habilidade para isso, você gosta disso, se você tem uma boa interatividade com as pessoas. Já pensou você bater de porta em porta, ajudar a gente na conscientização do bairro? Olha, a gente está trabalhando com conscientização, você tem algumas garrafas PETs aí? Junte, que daqui um dia a gente vai passar para poder pegar. Gente, se você começar a ver como nós podemos servir no corpo de Cristo, não vai ficar tendo intriga, nem briga, nem dissensão, nem dizendo que eu sou melhor do que o outro, porque parece que a única coisa que tem na igreja é só esses cargos aqui. Se eu não sou líder de nenhum departamento, então eu não consigo fazer nada, não posso fazer nada. E aí o que gera muitas vezes no nosso coração é só inveja daqueles que estão fazendo alguma coisa. Sendo que a gente pode se colocar à disposição e falar o que é que na igreja está precisando que não tem ninguém fazendo. Porque às vezes a gente pensa assim: eu só quero fazer aquilo que o irmão está fazendo, porque eu quero ser visto e me destacar. É claro que ninguém fala assim. Mas lá no subconsciente, lá no interior, né? Existe um negocinho assim dizendo: olha, e eu estou falando só se isso acontece só comigo. Eu não sei se acontece, se não acontece com você, então eu acho que tem misericórdia da minha vida, Senhor, que eu sou um ser humano fora do normal. Porque às vezes estou falando. Você pensa que a gente não luta contra essas coisas? Não, agora. Pastor Natan, traga uma palavra aqui lá para os pastores. Os pastores vão me ver pregar, eu vou pregar para os pastores. Eu vou matar a pau aqui hoje. Dá uma oportunidade dessa, vou matar a pau aqui. Está repreendido. Não é só o Satanás não, é o ser humano pecador. É porque o Satanás se aproveita, né? Mas o Natan pecador, aquele que quer se mostrar, aquele que quer aparecer. Aí isso que eu fico pensando. Aí a gente tem que repreender. Eu comecei a tocar bateria pela necessidade. Aí a gente começa a melhorar um pouquinho, né? Aí vem o Natan pecador. Faz essa virada, bate, pá! Que aí os irmãos vão começar a te elogiar. O começo com um medo terrível, que nem Saul. Se você for ver Saul, Samuel unge Saul. E aí, ele sabe que ele foi ungido rei de Israel. Ok. Aí tem um momento em que Samuel chama todo o povo, aí ele vai lá, que eles lançam sortes, né? A questão do urim, do tumim, aquele negócio todo. Para que mostrasse que realmente era Saul que Deus havia escolhido. Então lançaram sortes, veio a tribo, família de Saul. Tá aqui Saul. Cadê Saul? Eu esqueci agora qual é a referência, mas está lá em Samuel. Cadê Saul? Saul estava escondido no meio da bagagem. Chama Saul, busca Saul, coitado do Saul, morrendo de medo. Pegaram Saul, levantaram Saul. Quando Saul levantou, disse que o mais alto estava no ombro dele. Saul, eis o homem, ungido de Deus para reinar em Israel. Sabe qual foi a ruína de Saul? Depois que ele venceu uma batalha, Samuel, cadê Saul? Saul levantou um monumento lá em homenagem a ele. O cidadão que no começo estava se escondendo com medo, agora já estava se promovendo, achando que era o tal e que era o bambambam. Então é um grande pecado, é um grande perigo nas nossas motivações. E a gente precisa refletir isso, porque essa é a origem, muitas vezes, da desunião na igreja. Então o que a gente precisa pensar é,
Poxa, isso aqui está sendo bem feito? Glória a Deus. O que eu posso fazer que realmente que ainda não está sendo feito, que pode melhorar? E aí você pensou, poxa, bacana isso aqui. Pastor, olha isso aqui, o que a gente pode fazer? Poxa, meu irmão, interessante. Se for um projeto para a hora, a gente atua na hora. Se não for para a hora, vou reunir com a diretoria, a gente vai ver um projeto nesse aspecto e a gente pode desenvolver. Aguarde que a gente vai lhe chamar. Porque também tem um irmão que ele... o senhor manda a gente falar as coisas, aí chega, aí também o senhor nem usa o que a gente falou. É porque também é assim, né? É tudo para arrumar uma desunião. Eu já estou até prevendo você. Pastor... Porque assim também é o problema que a gente enfrenta, entendeu? Tá aqui, o senhor disse que era para a gente pegar o nosso dom. Meu dom está aqui, o projeto está aqui. Quando que a gente pode fazer? Pode começar amanhã? Mas não é assim, a gente tem um planejamento estratégico, a gente também tem que trabalhar em unidade, em comum acordo com as coisas, né? Então esse seu talento aqui, você quer... Mas eu tenho esse talento, você tem esse talento? Glória a Deus. E eu tenho esse projeto, amém. Fique só com talento, o projeto agora não. A gente pode usar o seu talento no outro projeto? Não, é porque eu estava pensando em usar o meu talento no meu projeto. Não. Seu projeto, quem sabe a gente desenvolva. Vamos usar o seu talento no projeto do outro irmão? É um projeto que está sendo desenvolvido? Aí eu não sei. Tá vendo como é difícil? Tá vendo como é que é o ser humano? Aí a vida de pastor é fácil. A vida de quem está na liderança é fácil. A gente tem que trabalhar, irmãos, de comum acordo. A gente tem que trabalhar junto. A gente tem que ouvir, a gente tem que dizer muito sim, senhor. Se a gente não aprender a dizer sim, senhor, a gente não vai saber liderar. Porque quando você fala sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, amém, sim, senhor, glória a Deus, meu irmão, você fala sim, senhor, muito bem. Assuma esse departamento aqui. Sabe como é que esse irmão que vai assumir o departamento vai fazer com fulano? Irmã Tati, a senhora pode organizar isso aqui para mim, minha irmã? A irmã Tati, poxa, estou tão ocupada, eu preciso fazer isso aqui. Não, minha irmã, tranquilo, vou ver se outro irmão pode fazer. Amém. Sabe como é que uma pessoa que não sabe dizer sim, senhor, na maioria se comporta? Irmã Tati, tem isso aqui para fazer. Não, mas eu estou ocupado, não estou perguntando se a senhora vai fazer, não, é para fazer. Se a senhora não tiver disposição para fazer, então não quero mais a senhora no meu grupo. Sabe o que é isso? Pessoas que não sabem dizer sim, senhor, mas querem que todo mundo diga sim, senhor para ela. Então, eu estou falando para vocês aqui dilemas que a gente vive no contexto de unidade. E que a gente precisa entender que somos um só corpo. E que a gente precisa aprender a submissão. E precisa refletir nas nossas motivações. O nosso propósito maior é ser visto pelas pessoas, ou o nosso propósito maior é ver o reino de Deus expandir? Às vezes existe um discurso pouco hipócrita no meio dos jogadores, né? A gente sabe que aquilo às vezes é politicamente correto. Às vezes é um desejo real, mas às vezes é só o... E aí, como é que você se sente fazendo 3 gols na partida de hoje? Né? Isso aí é irrelevante, o importante foi os 3 pontos para a equipe, a vitória. Às vezes é real. Às vezes não. E aí, como é que você se sente? Está sendo cotado para ser o melhor do mundo? Isso não é o mais importante, né? O importante é que a nossa equipe é vitoriosa, a nossa equipe é vencedora e tal. Aí o mesmo cidadão daqui a pouco já não está mais feliz com a equipe, já quer ir-se embora. E você acha que ele estava preocupado mesmo com a equipe, ou ele estava preocupado era com o desenvolvimento próprio dele? A gente até poderia dizer assim, que no mundo não vamos julgar ninguém. Agora, na igreja, nas pessoas que foram alcançadas por Cristo, que éramos filhos da ira, capítulo 1, 2 e 3 tem algo tão maravilhoso e sublime falando sobre nós, o que Deus fez conosco. A gente não conseguir viver o capítulo 4. Talvez a gente não consiga viver mesmo, mas plenamente, né? Mas tem que ter um esforço, gente. Tem que haver um esforço. Sabe? É inconcebível que um cristão chegue assim e fique dizendo que não vai perdoar, que guarda rancor mesmo, e é isso mesmo, porque não é Jesus, é só Jesus que é perfeito. Sabe como é que um crente, quando está com dificuldade de perdoar, deveria falar? Se fosse confessar com seu líder, ou com alguém, com o irmão, fala, meu irmão, estou com uma mágoa tão grande no meu coração, e qual é a dificuldade? Não estou conseguindo perdoar. E isso está me matando, porque eu sei que eu preciso perdoar. Eu sei que eu preciso amar, e está difícil. Eu sei que o Espírito Santo habita em mim, e eu fico preocupado. É isso que um crente tem que falar. E não dizendo, eu não perdoo não sou besta, não sou otário. Aí depois a gente perdoa e fica pisando na gente. Não é assim que crente tem que falar. Você pode também se preocupar com isso, realmente, né? Não é besta, né? Mas você pensa assim, poxa, mas será que se eu perdoar a pessoa não vai ficar fazendo a mesma coisa? Eu quero perdoar, eu quero amar, eu me preocupo, eu quero viver isso. Mas como é que vai ser o relacionamento a partir de agora? O crente, ser sincero, sabe? Ser real.
Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a não guardar mágoa, me ajuda a viver o cristianismo, me ajuda a viver essa unidade que o Senhor tanto fala. Na oração do Pai Nosso está lá, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, é natural, o discípulo já faz parte da vida dele o perdoar ou se esforçar para perdoar. Então é assim que a gente precisa viver. Não somos perfeitos, mas precisamos ter um esforço para nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Amém? Então a igreja manifesta Cristo, fazendo jus ao nome. A igreja manifesta Cristo, vivendo em comunhão, vivendo em unidade. Eu sempre falo isso, a oração de Jesus, né, lá em João. Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu creio que o maior símbolo que a igreja pode dar, dentre tudo que a igreja pode testificar acerca de Cristo, e das várias maneiras que a igreja pode manifestar Cristo, uma das principais, eu estou com medo de dizer aqui principal, mas assim, correndo o risco de ser a principal, é viver em unidade. Porque Jesus coloca isso quase como um motivo primário, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Tão maravilhoso quando as pessoas falam, poxa, aquela igreja vive em unidade, aquela igreja vive em comunhão, parece que tudo que eles fazem dá certo, todo projeto que eles desenvolvem as coisas funcionam, botam uma coisa para fazer, eles fazem. Por quê? Porque é a unidade, porque é a união. E você pode ver vários e vários estudos. Quando se une, dá certo. Quando o pessoal começou a dizer que Jesus estava expulsando demônio em nome de Beelzebu, Jesus falou, aí esses demônios são muito burros então. Eu estou parafraseando, né? Porque um reino dividido não subsistirá. Como é que eu ajo em nome de demônio e vou expulsar demônio? Não é lógico. Se o reino das trevas funciona desse jeito, eles estão desarticulados. Eles precisam se articular melhor, porque bota alguém para expulsar os próprios demônios que estão atuando na vida das pessoas, então não vai funcionar. Então foi o próprio argumento que Jesus disse, não faz sentido, não tem lógica. Então se até o reino das trevas é articulado para o mal, quanto mais nós, que somos da luz, precisamos viver em unidade. O povo lá construindo a Torre de Babel, o fracasso deles foi quando Deus foi lá e confundiu as línguas. Deus teve que confundir a língua deles, porque se continuasse unido, os propósitos maléficos dele seriam bem-sucedidos. Então Deus olhou e falou, não, vou confundir a língua, vou gerar ali uma desunião, porque senão aquilo que é ruim vai dar certo. Então o que a gente precisa entender? Que nós como igreja precisamos viver em unidade, para que a gente consiga manifestar Cristo, para que as pessoas possam olhar para nós como igreja e de fato ver a gente como sal da terra, como luz do mundo, que é o que somos. Senão, a gente não vai conseguir fazer a diferença que nós tanto queremos e que tanto oramos para que assim aconteça. Terceiro ponto, a igreja manifesta Cristo crescendo em maturidade. Aí a maturidade já tem a ver com o que eu acabei de falar nessas situações muitas vezes que a gente vive, né? De união. Capítulo 4, a partir do versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para pastores, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito, guarde bem o versículo 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de todo o corpo todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Guarde bem isso. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Isso aqui já dava umas 3 pregações, só esse trecho que eu li aqui agora.
Porque tem questões aqui complexas de exegese. Né? Eu estava lendo comentário, eu falei, não vou nem entrar aqui. Se a gente entrar nos méritos aqui, aí dá pano para manga. Muita situação aqui. Mas eu gostaria de falar das funções e o objetivo. Na realidade, é o objetivo do ministério quíntuplo. Qual é o ministério quíntuplo que eu falei aqui? E ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Amém? Aí tem uma discussão nessa questão dos apóstolos e profetas, né? Apóstolos, alguns vão dizer que apóstolos e profetas já ficou simplesmente na igreja primitiva, né? Apóstolos, porque tinha que ver Cristo, ele tinha que ter visto Cristo em vida e ser comissionado por ele. Então, apóstolos, alguns vão dizer que só encerrou-se em Paulo. Profetas, alguns vão dizer que existia profeta até o cânon ser fechado. Porque uma vez que a gente já tem o cânon fechado, a gente já não precisa de profecias de alguém, é assim, 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 porque a gente não tinha até então a Bíblia estabelecida. Então a gente já tem, né? Mas existe o dom profético, que é o quê? Uma palavra de revelação que esteja dentro da palavra de Deus, né? Então, vamos dizer assim que o dom de profecia que existe hoje ainda também não é equivalente ao de antigamente. Porque o de antigamente eles falavam e era palavra de Deus, vindo da parte de Deus. Agora, se tem alguém falando que não está de acordo com isso aqui, que já foi fechado o cano, não tem como mais acrescentar outra revelação além do que já foi dito, então precisa ser questionado. Então existem um dom de profecia, mas não equivalente, vamos dizer, à maneira como é apresentado aqui. Isso alguns estudiosos vão dizer, tá? E o exemplo de evangelistas. Então esses três seriam para a igreja universal. O que é isso? O dom de apóstolo, o dom de profeta e o dom de evangelista, ele seria um dom para a igreja de Cristo na terra. Então, ele deu para a sua igreja, não para a IBNM Macapá especificamente, mas para a sua igreja, apóstolos, profetas e evangelistas, que são, vamos dizer, seria até um ministério meio que itinerante. Pastores e mestres estaria mais relacionado a igrejas locais, a algo local, certo? Mas eu não vou entrar em detalhes disso aí. De repente você fala, rapaz, esse negócio é profundo, como é que a gente pode fazer isso? Aí a gente se aprofunda, a gente procura pastores bons que falam sobre isso, tá bom? Se você quiser indicação, depois eu lhe dou algumas indicações, procure alguns livros, de repente lá no grupo da igreja, qual é um livro bom? Aí os irmãos nos ajudam na indicação de alguns livros sobre isso aí também. Amém? Mas o que eu gostaria de falar é sobre o resultado disso. Se Deus deu, é dom, não é mais do que estabelecer. Não é só, Deus estabeleceu um cargo de profeta, um cargo de apóstolo, um cargo de evangelista, cargo de pastor e mestre. Não. É dom. Ele doou, ele presenteou a igreja com esses ministérios, com o objetivo de fazer com que a sua igreja seja madura, com o objetivo de fazer com que a sua igreja cresça e não fique andando para lá e para cá, ouvindo tudo quanto é tipo de vento de doutrina. Esse foi o objetivo de Deus para fazer com que a sua igreja cresça em maturidade. É isso que o texto está dizendo. Vamos lá. Olha o objetivo, a partir do versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O objetivo, irmãos, desses ministérios não é carregar a pessoa no colo até chegar no céu. Não é. O objetivo do ministério, desse ministério estabelecido por Deus, é treinar o povo para ficar adulto. É treinar os irmãos para cuidarem de outras pessoas. Eu nunca vi maternal fazer diferença no mundo. Olha, tem aqui uma creche que está matando a pau, sabe? Os bebezinhos saíram e agora estão fazendo uma revolução no mundo. Nunca vi. Eu vejo ONGs, instituições, profissionais, pessoas que têm formação e tudo. Olha, estamos aqui, estamos fazendo uma revolução no mundo, fazendo diferença. Agora, eu nunca vi dizer assim, que uma creche, os bebezinhos estão saindo, estão resolvendo assim, o problema da população. Eu nunca vi isso. Por quê? Porque eles precisam aprender muita coisa. O que eu quero dizer é que enquanto a gente não amadurecer, a gente não vai fazer impacto, não vai causar impacto social. Porque parece que vem uma responsabilidade para o ministério quíntuplo. É o pastor,
Quem é aqui o pastor? O pastor Natan. Quem é os mestres? É os irmãos da EBD. Quem mais? É eles que têm que fazer as coisas. Se eles não fizerem, problema. Aí a igreja se resume à diretoria e à líder de departamento. A igreja é isso. Aí se eu não fizer parte daquilo lá, enquanto eu não receber um cargo, eu também vou ficar na minha, não vou fazer mais nada. Pelo amor de Deus, gente. O objetivo de diretoria, de líder de departamento, é treinar, é fazer com que a gente cresça, desenvolva. Ainda que eu não receba um departamento, não dá não para ter todo mundo na liderança dos departamentos, não. Não dá. A gente tem mais pessoas do que departamento, glória a Deus por isso. Porque tem igreja aí que é tão pequena que tem mais cargo do que membro. Aí o membro ocupa 5 cargos. A irmã é líder da senhora, tesoureira, líder do louvor, líder da reunião de oração. Aí você vai ver que tem quantos membros na igreja? Tem 20 pessoas. E 40 cargos. Não dá para a gente fazer isso. Não dá. Então o que eu quero dizer para os irmãos é que o objetivo de Deus, ao doar esses dons na igreja, é para que a gente seja treinado, para que a gente cresça. E o mundo está precisando da gente. Nessa pandemia tem muita gente precisando. Em vez de você ficar esperando o pastor bater na porta da sua casa perguntando como é que você está, é você que tinha que vir aqui, pastor, me dê material. O que a gente... Porque o meu vizinho estão tudo lá, sem Cristo, alguns querendo se matar, e eu sei que não dá para o senhor, como pastor da igreja, fazer tudo, então eu quero ir lá. O senhor não vai lá nos meus vizinhos, então é eu que vou. É isso que a gente tem que fazer. Qual é o material que tem? Vamos lá. Estou precisando aqui porque tem gente aqui que está precisando de oração, e eu vou lá. E é eu que vou. É isso que a igreja madura faz. É isso que a gente tem que fazer. Amém? Fale amém bem alto. Glória a Deus. Se a gente quer fazer diferença nessa terra, como eu falei para você, quem faz diferença é gente adulta. E Deus quer filhos maduros para fazer diferença na sociedade. Douglas Gonçalves ele tem uma palavra bem legal sobre isso. Lá em Romanos ele fala teknon e uios. Teknon é o termo grego para crianças pequenas. Uios é o termo grego para filhos maduros. Depois você procura lá. Os filhos maduros fazem isso. É um vídeo do Dizascope lá, do Douglas Gonçalves. Filhos maduros fazem isso. Ele faz uma leitura interessante de Romanos 8. Os filhos de Deus no começo e os filhos de Deus maduros. Passam pelo sofrimento para amadurecer. Então a gente precisa ser usado por Deus. Ouvir as ministrações, ouvir a mensagem. A igreja manifesta Cristo, fazendo jus ao nome de crentes, de cristãos. A igreja manifesta Cristo vivendo em unidade. E a igreja manifesta Cristo crescendo em maturidade. Vamos ficar em pé?